ouvintes! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Hoje eu trago 2 dicas de leitura e destaco uma característica em comum nessas obras. As dicas são Mayna Mendes, de Maria Velho da Costa, de 1969, e A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, de 1982. Finalmente temos literatura de autoria feminina no Literatura Oral. E também é a primeira vez que o episódio não é sobre literatura brasileira. Episódio de inovações por aqui. Na verdade, eu quero muito fazer uma leitura na íntegra de alguma obra de autoria feminina. Tomara que eu encontre logo alguma em domínio público ou que eu consiga uma autorização junto a algum tradutor para poder ler uma obra de mulher escritora. Esses 2 romances que eu trago hoje estão separados no tempo e no espaço. Mayna Mendes foi publicado em 1969, em Portugal, escrito por uma escritora portuguesa, e A Casa dos Espíritos em 1982, em Buenos Aires, escrito por uma escritora nascida no Peru, mas que estava lá em função do trabalho do pai, que era diplomata. Ela é chilena, a autora, e tem também cidadania americana. Mas os 2 romances têm em comum, além de serem escritos por mulheres, o mutismo das protagonistas, Clara e Mayna. E é um mutismo intencional, elas escolhem se calar, elas escolhem silenciar. As 2 deixam de falar, elas escolhem o silêncio. Mayna Mendes narra a vida da protagonista e é uma narrativa organizada de forma experimental, ou pode-se dizer fragmentada. A fragmentação é uma característica do pós-modernismo em que o romance está inserido. O mutismo intencional é explorado no início da trama. Inclusive, a primeira parte do romance é nomeado como a mudez. Mayna emudece durante a infância, como um artifício para se encerrar em seu mundo, em protesto contra sua condição de mulher. Ela chega a ser internada em um sanatório e passa a vida em reclusão e silêncio, geralmente sentada diante de uma janela, olhando uma praça em que ela vê as figuras de 2 estátuas femininas. Ela olha um mundo do qual ela mesma não faz parte porque vive reclusa e silenciosa. Mayna, será que eu estou falando certo? Eu descobri Mayna Mendes e a escritora Maria Velho da Costa enquanto eu estudava para um concurso, este ano. Eu comecei a ler sobre o romance e me reportei imediatamente para o romance A Casa dos Espíritos, pelo mutismo voluntário da protagonista, que também escolhe ficar em silêncio durante a infância. Clara, a protagonista de A Casa dos Espíritos, é uma personagem mais ativa dentro da narrativa. Ela deixa de falar também na infância e retoma a fala de repente, quando faz 19 anos e anuncia que vai se casar imediatamente. Sem se dar conta do que havia ocorrido, que a filha voltou a falar subitamente, o pai pergunta: com quem? Ao que ela responde que vai casar com um homem que teria casado com a irmã mais velha dela se ela não tivesse falecido. Dali a poucos dias retorna à cidade Esteban, o futuro marido de Clara, como ela previu. Aliás, essa é outra característica da personagem. Além do mutismo intencional, ela tem uma conexão com o sobrenatural, consegue mover objetos e prever o futuro. Clara emudece justamente depois da morte da irmã, depois de assistir à autópsia de Rosa. A estupefação é tamanha que ela se enche do silêncio do mundo. Mas vamos saber um pouco sobre as escritoras? Maria Velho da Costa nasceu em 1938, em Lisboa, e faleceu recentemente, em 23 de maio de 2020, também na capital portuguesa. Ela foi professora no ensino secundário e presidente da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1972, ela se envolveu em uma polêmica
quando publicou, junto com outras 2 Marias, escritoras portuguesas, a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel Barreno, o livro Novas Cartas Portuguesas. Nessa obra, elas manifestam oposição aos valores tradicionais, principalmente no que se refere ao feminino na sociedade portuguesa. Essa publicação é claramente antifascista e contra a ditadura de Salazar, e fez com que as autoras fossem chamadas em tribunal para se explicar sobre o que foi taxado de caráter obsceno da obra. Quando isso aconteceu, lá em 72, elas tiveram apoio de um grupo de mulheres francesas lideradas por Simone de Beauvoir, que organizou uma caminhada de protesto até a Embaixada de Portugal em Paris. Então, Maria Velho da Costa foi uma escritora atenta às questões das imposições institucionais, das desigualdades políticas e das injustiças impostas às mulheres por meio de uma sociedade machista, como ela considerou que era a sociedade portuguesa. Em Mayna Mendes, ela já dá pistas dessa opinião e constrói uma narrativa que chama a atenção para a condição da mulher. Sobre Isabel Allende, talvez você esteja achando esse sobrenome familiar lá do tempo de estudo de história, mesmo que ainda não conheça a autora. O Allende vem da mesma família do político. Isabel é sobrinha do presidente Salvador Allende, deposto da presidência do Chile por golpe militar. A Isabel nasceu em 1942 em Lima, no Peru, mas é considerada chilena porque o pai, Tomás Allende, estava no Peru trabalhando como diplomata. A sua obra literária traz diversas referências à ditadura do militar Pinochet, que tomou o Chile em 1973 e fez inúmeras vítimas. Inclusive, em A Casa dos Espíritos, a ditadura militar é parte significativa da trama. Esse romance deu origem ao roteiro do filme com o mesmo nome, A Casa dos Espíritos, dirigido por Billy August em 1993. E o filme tem no elenco nomes como Jeremy Irons, Meryl Streep, Antônio Bandeiras e Glenn Close. É um filme excelente, eu recomendo. A escritora vive na Califórnia até hoje. Essas 2 escritoras possuem características em comum. As 2 receberam prêmios literários e se opuseram a ditaduras. Fizeram da sua literatura instrumento de estímulo à criticidade e à reflexão dos leitores. Como as obras não estão em domínio público, eu não posso ler na íntegra, mas vou destacar alguns fragmentos de cada um desses romances. Primeiro vamos ver um trecho de Mayna Mendes. Abre aspas. Os vidros das janelas estão opacos e desenha-se com a ponta do dedo um arco de correr e o pau de guiá-lo. Mayna Mendes, cujos dedos põem ainda entre si e o vidro os círculos do barco a vapor e depois as lâminas de uma tesoura aberta. Mayna Mendes desenha a dedo fugas moventes na névoa que da boca seca cai ao vidro. Muitas crianças o fazem, mas nenhuma com tão pouca alegria e tão quieta ira, desenhando no vidro com tal rancor coisas que não são do rapaz oculto na menina sã a desbravar, mas antes de uma fúria de fêmea e atilada. Fecha aspas. E agora um fragmento de A Casa dos Espíritos. Como este fragmento vai ser um pouco maior, eu vou colocar a vinheta do Literatura Oral, que vocês já sabem, marca o início e o fim da leitura. No espaço de leitura delimitado pela vinheta, não entra a minha opinião. Tudo o que eu leio é o que está escrito na obra. Vamos lá!
Clara tinha 10 anos quando decidiu que não valia a pena falar e se fechou no mutismo. Sua vida mudou notavelmente. Retiraram Clara do colégio das freiras, onde se tinham educado todas as irmãs Del Valle, e puseram-lhe professores em casa. Severo mandou vir da Inglaterra uma instrutora, Miss Agatha, alta, toda ela cor de âmbar e com grandes mãos de pedreiro, mas que não resistiu à mudança de clima, à comida picante e aos voos autônomos do saleiro, deslocando-se sobre a mesa de jantar, e acabou por regressar a Liverpool. A que se seguiu foi uma suíça que não teve melhor sorte, e a francesa, que chegou graças aos contatos do embaixador desse país com a família, era tão rosada, redonda e doce que ficou grávida em poucos meses. E ao fazerem-se investigações sobre o caso, soube-se que o pai era Luís, irmão mais velho de Clara. Severo casou sem lhes perguntar a opinião, e contra todas as previsões de Nívia e suas amigas, foram muito felizes. Em face dessas experiências, Nívia convenceu o marido de que aprender idiomas estrangeiros não era importante para uma criança com habilidades telepáticas e que era muito melhor insistir com as classes de piano e ensinar-lhe a bordar. A pequena Clara lia muito. O seu interesse pela leitura era indiscriminado, e tanto lhe serviam os livros mágicos dos baús encantados de tio Marcos, como os documentos do Partido Liberal que o pai guardava no escritório. Enchia incontáveis cadernos com anotações privadas, onde foram ficando registrados os acontecimentos desse tempo, que graças a isso não se perderam, apagados pela neblina do esquecimento, e que posso usar agora para recuperar a sua memória. Clara, clarividente, conhecia o significado dos sonhos. Essa habilidade era natural nela e não requeria os intrincados estudos cabalísticos que usava o tio Marcos, com mais esforços e menos acerto. Esse foi um trecho de A Casa dos Espíritos, o capítulo Clara Clarividente. É interessante que, mesmo antes de se referir aos silêncios de Clara, que é clarividente, a narrativa faz menção a outros silêncios, que de certa forma servem como exemplo à menina. A irmã Rosa tinha um caráter silencioso. Do padre, em uma missa de Quinta-feira Santa, logo no início da narrativa, o narrador diz, abre aspas, estava numa dessas grandes pausas do sermão que o padre empregava com frequência por conhecer bem o efeito de um silêncio incômodo. Fecha aspas. Barrabás, o cachorro que veio com a bagagem e o caixão do tio Marcos, também era silencioso, apesar do tamanho. E Esteban, que viria a ser marido de Clara, quando vai à casa dos Del Valle pela primeira vez para visitar Rosa, emudece de emoção. Ele era noivo da irmã Rosa quando Clara ainda era criança. Clara é uma personagem com poderes sobrenaturais, o que é até certo ponto naturalizado dentro da narrativa, pelo menos dentro da casa da menina, como se fosse uma travessura de criança. Quando ela opta pelo mutismo, ela está se posicionando contra a ordem natural do mundo, que fez com que a jovem irmã morresse. O choque de ver a autópsia do corpo de Rosa retira Clara do mundo de fantasia em que ela vivia até então. Quando volta a falar, em função da premonição de que casará com Esteban, é como se ela estivesse retomando a vida de Rosa do ponto em que a irmã deixou de viver, assumindo em parte a personalidade dela. O silenciamento espontâneo atua como forma de anulação temporária da personagem Clara para si mesma,
até que retome o que ela julgava ser o destino de Rosa, que é se casar com Esteban. Ao trazer o silêncio no enredo, essas duas obras nos fazem pensar sobre o que não é dito, sobre o poder e a força dos silêncios. Do silêncio como resignação e como protesto. As escritoras nos levam, com esses silêncios das personagens, a pensar no silenciamento de algumas escritoras no mercado editorial, a uma possível dificuldade de publicação feminina, ou mesmo no silenciamento feminino em sociedades com regimes políticos autoritários e patriarcais. Conforme afirma o antropólogo francês David Le Breton, no livro Do Silêncio, o século XX saturou-se do ter que dizer e ter que dizer tudo, sobretudo no mundo ocidental. O silêncio intencional feminino aparece em muitas obras literárias de diferentes épocas e de locais muito diversos, mas geralmente elas gritam sobre a opressão do corpo feminino, refletem uma forma de indignação das mulheres. Nem sempre esses silêncios estão inseridos em narrativas femininas. O autor moçambicano Mia Couto também tratou desse tema, que é o silêncio feminino. Mas diferente das obras que eu trago hoje como sugestões, nos romances de Mia Couto geralmente são as estratégias de dominação que induzem a contenção dos discursos femininos, atendendo ao arbítrio das leis sociais e culturais. Em Mayna Mendes e em A Casa dos Espíritos, os silêncios podem ser revolucionários e são autorais, configuram polos de resistência. Já os silêncios femininos das narrativas de Mia Couto são aplicados como técnicas de poder masculino. São silêncios não autorais decorrentes de um mutismo imposto. No entanto, alguns romances de Couto sugerem uma reviravolta na estrutura tirânica do silenciamento, quando personagens masculinas começam a temer não mais a irrupção da palavra não consentida, mas o sentido discursivo ameaçador contido no silêncio. Algumas personagens masculinas de Couto têm medo do que as mulheres pensam quando estão em silêncio, porque o silêncio também fala algo. Para a linguista Eni Orlandi, no livro As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos, abre aspas, há uma dimensão do silêncio que remete ao caráter de incompletude da linguagem. Todo dizer é uma relação fundamental com o não dizer. O silêncio é, assim, a respiração, o fôlego da significação, um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é para o que permite o movimento. O silêncio como horizonte, como iminência do sentido. Fecha aspas. O silêncio está relacionado também à narrativa oral que eu homenageio aqui no podcast, porque para que haja escuta da narrativa contada oralmente, é preciso que aconteça silenciamento por parte do interlocutor, para quem as histórias são contadas. Para que vocês me entendam bem, por exemplo, eu preciso permear a minha fala de silêncios. Hoje eu falei sobre o mutismo voluntário feminino em duas obras que têm muito em comum. A Casa dos Espíritos e Mayna Mendes têm muito mais aspectos interessantes do que eu apontei aqui. Ficam então como sugestões de leitura. Sigam o Literatura Oral também no Instagram, é @literatura_oral, para falar para mim o que vocês têm achado dos episódios, sugerir outras leituras, enfim. Eu também acabo postando lá durante a semana alguma coisa a mais, algum extra daquele episódio que eu coloquei na segunda-feira. Eu estou divulgando agora o perfil do Insta porque finalmente eu estou me acertando com os layouts. Quando eu comecei o podcast, eu nem ia fazer nenhuma rede social, mas decidi em cima da hora criar um perfil de Insta para divulgar. E, gente, eu não entendo nada de layouts e tals. Então, os primeiros saíram bem nada a ver. O meu negócio é o texto das postagens mesmo. Mas agora eu estou evoluindo dos layouts muito ruins para uns que são só ruins mesmo. Estou começando a criar uma identidade visual para o perfil do podcast, então deu coragem de contar aqui para vocês seguirem lá.
E é um canal bacana para que os ouvintes conversem comigo. Então tá, te espero lá no Insta, um abraço e até o próximo episódio.